É gostoso quando nós sabemos que nós estamos perante Ele e Ele está recebendo o nosso louvor. Vamos estar agora passando para o nosso estudo, lição de número 8, a sua Bíblia, Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, consecutivamente estaremos lendo 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao 11. Glória a Deus, aleluia. Amém? Atos capítulo 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Coríntios 12, 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito o dom de curar. E a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outra o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente como quer, cada um como quer. Amém? Vamos estar com o nosso pastor, vamos estar orando, que Deus tenha está abençoando este momento, como nós estamos aprendendo, colocando a nossa vida à disposição. Se não quer ser usado, faça a sua vontade, minha vida. Oremos. Senhor Deus, ó Pai, estamos em Tua presença, ó Deus, já Te adoramos, Senhor, ó Pai, já bendizemos Teu santo nome, Senhor, ó Pai, Tu és maravilhoso, Senhor, ó Pai, estamos perante Ti, e agora queremos ouvir a Tua palavra, Senhor. Usa o Teu servo, Senhor, ó Pai, abre nossa mente, abre nossos ouvidos, nosso coração, possa estar aberto para ouvir, Senhor, Pai, o que Você tem para falar conosco nesta noite. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus amados. Pode sentar, irmãos. Glória a Jesus. Nós temos uma lição muito importante hoje para estudar, de que realmente nós, que estamos numa igreja, um ministério que é pentecostal, e nós estamos vendo que realmente tem acontecido isso há anos, essa sutileza de enfraquecer a identidade pentecostal. Houve muitas misturas, muitas discussões, mas essa lição esclarece um pouco essas dúvidas que muitas vezes os irmãos têm, e nós vamos ver que nós não podemos negociar com as verdades bíblicas e com o início da igreja. A igreja de Jesus, amados, ela começou pentecostal, não começou esse movimento em 1910, 1911, 1900. A igreja começou lá no dia de Pentecostes. Isso que chama pentecostal. E começou com os dons espirituais. Isso não vai mudar porque alguém quer. Isso é a palavra de Deus. Agora, existem aqueles que querem, de alguma forma, contornar a situação para poder justificar a falta de poder na igreja ou até mesmo na nossa vida. E nós não podemos justificar isso, temos que aceitar como negligência nossa, pentecostais, e voltar ao primeiro amor, né? Quando Cristo falou com a igreja de Éfeso, ele disse ao pastor da igreja que estava vendo o trabalho dele, a paciência, tudo que ele fazia, que era bom, mas tem contra ti, que você deixou o primeiro amor. Embora uma igreja trabalhava muito, fazia muitas coisas, mas havia algo que o Senhor Jesus estava sentindo falta, o primeiro amor,
que é exatamente a pureza do início da fé. O maior perigo nosso é se acostumar com as coisas, se habituar e esquecer dos princípios. Então vamos ver o que na verdade nós estamos falando aqui. O textual, ele diz, vamos ler o textual? E todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A verdade prática, pastor Alberto, fala aí para nós. A doutrina do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas como a sua evidência. São um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. Amém. Então, na verdade, isso é como um distintivo pentecostal mantido pela igreja pelo fato de que nós vamos ver biblicamente se isso é ou não a verdade, ok? Então a leitura foi feita quando iniciou o dia de Pentecostes. Em Atos capítulo 2, ele foi o início da igreja, e na igreja começou pentecostal, começou com dons espirituais. Na introdução, nós vemos que ao estudar essa identidade pentecostal e a sua relação com Pentecostes bíblicos, agora o nosso enfoque será mostrar que algumas sutilezas do erro que tem aparecido no meio do movimento pentecostal. No contexto da nossa igreja, o principal deles está relacionado com a negação da atualidade de falar, isso é, uma doutrina específica, a atualidade dos dons espirituais, e também a negação da doutrina do falar em outras línguas como evidência física do batismo no Espírito Santo. Então nós vamos ver como corrigir esse desvio doutrinário, falando no primeiro texto aqui, que fala o Pentecostes bíblico, como que ele é. Havia uma promessa do envio do Espírito Santo. O próprio Velho Testamento, o profeta Joel, já profetizava sobre esse envio. Então, o Antigo Testamento mostra a ação do Espírito Santo em diferentes momentos sobre a vida de diferentes pessoas. Então nós vemos que o Espírito do Senhor agindo sobre a criação, no começo da criação, o Espírito do Senhor estava ali envolvido também. E também nós vemos o Espírito do Senhor agindo sobre ela, sobre a criação, sobre a vida de Bezalel, também de Gideão, de Jefté e muitos outros, como a Bíblia mostra no Velho Testamento, muitos relatos de o Espírito Santo atuava. Mas nessa época, no Velho Testamento, o Espírito Santo vinha, tomava assim posse da pessoa, agia e depois ele não estava mais, a pessoa continuava sendo abençoada, mas o Espírito Santo não habitava na pessoa. É o caso de Sansão. Toda vez que ele ia agir, a Bíblia diz que o Espírito Santo se apossava dele e ele então agia de uma forma que os inimigos não resistiam, ok? Agora, na antiga aliança, essa excepcionalidade que o Espírito Santo agia somente em algumas pessoas e não em todas. Agora, de uma forma mais específica, o Espírito de Deus no Antigo Pacto, ele atuava sobre a vida de pessoas escolhidas para obras especiais, momentos específicos que Deus queria agir de uma certa forma. Então o Espírito Santo, ele vinha à pessoa, inclusive o rei Saul chegou a profetizar, porque o Espírito, ele se apossou dele e ele profetizou, ok? Agora, depois disso, não estava lá mais o Espírito Santo, embora agindo, como o Espírito Santo é Deus, ele é onipresente, ele está em todo lugar ao mesmo tempo, ok? Agora vamos olhar para
Os relatos que nós vemos aqui, que ele cita Êxodo 28, 41, 1 Samuel 16, 14, 1 Reis 19, 16, se observa uma ação mais restrita aqui da antiga aliança. Contudo, no Antigo Testamento já havia uma promessa, e essa promessa era que haveria um derramamento do Espírito Santo sobre todas as pessoas, e essa não apenas pessoas escolhidas ou de uma classe especial. Vamos ler Ezequiel 36, abra a sua Bíblia, Ezequiel 36, 26 e 27. Depois abra aí também Jeremias 31, do 31 a 34, e Joel 2, 28. Vamos ler esses três textos aí rapidamente. Quem achou pode já levantar a sua voz e ler esse texto para nós, por favor. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Amém. Jeremias 31, versículo 31 a 34. Aleluia, glória a Deus. E Joel 2:28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Aí, essa é a promessa do Velho Testamento. Depois daqueles dias, derramarei o meu espírito sobre quem? Toda a carne. Então, na verdade, o tópico segundo aqui diz, o Espírito derramado. Então, no Novo Testamento, que promessas a respeito da vinda do Espírito Santo tem cumprimento. Esse profeta, o profeta Joel, profetizou a vinda do Espírito de uma forma copiosa, como acabamos de ler. Essa promessa teve seu fiel cumprimento, que dia? O dia do Pentecostes. E é interessante que nesse dia foi um dia marcante, que marcou a história, porque foi o início realmente da Igreja de Jesus. É identificada como o batismo no Espírito Santo. Então, a primeira questão aí do Pentecostes, da primeira pergunta que nós temos na lição, ela pergunta, nesse primeiro tópico, o que o Antigo Testamento mostra? O que o Antigo Testamento mostra? Isso, mostra a ação do Espírito Santo em diferentes momentos sobre a vida de diferentes pessoas. A pergunta agora, segunda, diz, o que podemos observar no Pentecostes? Nós observamos o quê? Que o Espírito é derramado sobre toda a carne, quer dizer, não existe, inclusive jovens e crianças. Eu já assisti crianças brincando de culto, assim, fazendo alguém, o pastor e os outros sentados, e dali a pouco eles começavam a falar em línguas estranhas, batizados no Espírito Santo. São experiências, amados, que marcam a vida de qualquer pessoa, pois isso é verdade, é real. O derramamento foi prometido e é atual. Então nós vamos ver por que muitas vezes algumas denominações, ou até mesmo os chamados reformados, eles não acham que é para os dias de hoje. Nós vamos ver daqui a pouco.
Mas, na verdade, isso mostra o quê? A universalização de quê? Da promessa de Deus. Então, todos os que creem, eles podem receber, não apenas alguns escolhidos, como era na antiga aliança. E mesmo assim, nós vemos que o Espírito Santo vinha, atuava, e ele não continuava morando na pessoa, né? Agora não, agora nós sabemos que Paulo falou: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, que já não sois mais de vós mesmos, portanto glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, que pertencem a Deus. Amados, nós pertencemos a Deus, nós somos propriedades do Senhor, fomos comprados lá na cruz do Calvário, e Deus, Ele dá esses dons a nós. A primeira coisa que acontece na vida de alguém que crê em Jesus é o Espírito Santo vindo habitar. Ele aceitou Jesus, automaticamente o Espírito Santo já habita nele. E agora vamos falar daqui a pouco por que o batismo no Espírito Santo, né? Não é receber o Espírito Santo, é exatamente um revestimento. O Espírito já está em nós. No dia que você aceitou Jesus, você já se tornou uma propriedade de Deus. Ele está aí. Muita gente pensa: eu não tenho Espírito Santo ainda porque eu não fui batizado. Muitas pessoas pensavam assim, e até erroneamente alguns ensinavam assim. Mas nós vemos biblicamente que não. Primeiro porque Jesus, em João capítulo 20, já assim que ele ressuscita, ele entra onde os discípulos estavam e sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. E só 50 dias depois é que isso iria acontecer geral. Mas os discípulos já tinham recebido o Espírito Santo, porque já estavam com Jesus. Antes mesmo desse dia, dessa ressurreição, Jesus tinha dito para eles que o nome deles já estava escrito no livro da vida. Que eles estavam felizes porque saíram para pregar nas cidades, de dois em dois, e Jesus mandou-os, e eles iam, expulsavam demônios, enfermidades curavam, e aí eles voltaram tudo felizes, alegres. Olha, a gente expulsa o demônio, ele vai embora, a gente ora e é curado. E Jesus: não se alegrai por isso, se alegrem mais, porque o vosso nome está escrito lá no céu. Aleluia. Então, na verdade, diferentemente do pacto antigo, no qual apenas pessoas especiais tinham o privilégio de serem usadas por Deus, esse novo pacto que Jesus nos trouxe, a partir do Pentecostes, Deus derramou o seu Espírito sobre todo o seu povo, e agora todos poderiam cumprir a missão de proclamar a mensagem do Reino. Então nós, como crentes em Jesus hoje, temos uma chamada para o trabalho de evangelismo. Paulo fala a Timóteo, que era um pastor da igreja, dizendo: Timóteo, faz o trabalho do evangelista. É alguém que evangeliza, que leva a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação. Ok? Então a primeira sinopse aqui, nós vemos que o Pentecoste bíblico está ancorado na promessa do derramamento do Espírito Santo e no cumprimento dessa promessa. Amém? Agora, vamos ver o distintivo pentecostal de nossa igreja. Nós temos, amados, a nossa igreja tem o que nós chamamos de a declaração de fé. Essa declaração de fé, você pode encontrar ela na internet, no site da Igreja Assembleia de Deus, e pode baixar ela com PDF no seu computador. São 120 páginas e tem todo aquilo que a nossa igreja crê ali, todo o nosso credo.
Porque nós precisamos entender os credos. O que é credo? O credo não substitui a Bíblia. Ao contrário, o credo ela é baseado na Bíblia. Cada denominação ela tem que ter o seu credo para dizer o que nós cremos. Qual é a nossa forma de entender essas partes da Bíblia. E ali você tem conhecimento daquilo que você precisa saber para que aquilo que Pedro disse, estejam preparados para responder com mansidão àqueles que perguntam acerca da esperança que há em vós. Nós precisamos estar preparados para responder. E muitas vezes, por não conhecer, a gente não sabe. A gente não sabe se a nossa igreja crê na atualidade dos dons ou não. A gente diz, tem sim, na minha igreja tem, eu não sei como é que é. Mas se você lê nesse credo, ele vai te levar para onde? Para a Bíblia, baseado naquilo que a Bíblia diz, para que você saiba responder para as pessoas o seu credo, a sua fé. Então, quando na verdade, o movimento pentecostal, ele tem que ser avaliado de uma forma bíblica. Primeiro que nós já falamos no começo, a igreja de Jesus começou pentecostal. Ok? Ela foi gerada no dia de Pentecostes e falando línguas estranhas. Evidência essa que nós vemos que foi constatada na casa de Cornélio, depois em outras referências que nós vamos ler também. Por quê? Porque isso dá segurança para você no que você está crendo. Embora outras teologias por aí queiram mudar isso e contestar essas informações, mas é tão claro biblicamente que não dá para a gente aceitar a contestação. Por quê? Porque na verdade esse ensino ele mudou o catolicismo. Houve um erro doutrinário. O que é erro doutrinário? Agostinho de Hipona, que ele viveu no ano 354 a 430 depois de Cristo, ele introduziu na igreja um erro doutrinário de que os dons haviam cessado. Agora, no entendimento dele, os dons de fato existiram, mas eles haviam sido restritos ao período apostólico. Isso é, no primeiros 100 anos da igreja, onde os apóstolos estavam atuando. Então esse ensino, ele acabou moldando o catolicismo romano, medieval, né? E mesmo com o advento da grande reforma luterana, que foi depois do ano 1500, os reformadores não conseguiram se desvencilhar dele, porque o movimento pentecostal surge posteriormente como respostas a esse desvio doutrinário. Pentecostais, eles não somente creem nos dons que estão vigentes na igreja, como também os exercem. Ok? Nossa igreja, ela emerge na história dessa gigantesca explosão do reavivamento dos dons espirituais. Na sua declaração de verdades fundamentais de 1916, as Assembleias de Deus, elas confessavam que todos os crentes têm o direito, e devem sinceramente buscar as promessas do Pai, o batismo no Espírito Santo e com fogo. E afirma ainda que com o batismo no Espírito Santo vem o revestimento de poder para a vida, serviço e a concessão dos dons e seus usos no trabalho do ministério. Irmãos, os movimentos das igrejas tradicionais, presbiteriana, batista, eles atuavam e faziam missões, né? Eles começavam o trabalho, mas eles se assustaram nesse movimento pentecostal, desse reavivamento,
a forma como a igreja pentecostal agia. Nas igrejas tradicionais, somente os pastores, somente os obreiros fazem o evangelismo, e o outro membro ele é destacado para isso, se destaca, e a igreja vai crescendo também. Mas eles se assustaram com a rapidez do crescimento da igreja pentecostal, porque cada crente que era batizado no Espírito Santo, ele era movido por uma chama ardendo dentro dele de salvação de alma, de evangelizar, e a igreja explodiu no Brasil. E depois se espalhou pelo resto do mundo, na América, em todos os lugares onde chegava esse movimento, que começou ali na Rua Azusa, ele se espalhou depois, foi para o Brasil, foi para outros países, e até hoje esse movimento é conhecido como o movimento que rompe barreiras e faz de cada crente um evangelista. E conforme a Bíblia orienta e muda, a Bíblia mudou essa concepção de que somente pastor, somente evangelista, somente obreiros é que devem fazer a obra. Todo crente hoje, ele tem essa função de ser um sacerdote, porque vós sois sacerdotes de Deus, não é que a Bíblia diz? E nós estaremos reinando com Cristo. Então foi dado a nós essa graça, com a sabedoria, a unção e a ousadia que o Espírito Santo coloca no crente. Você vê o Pedro antes e o Pedro depois. O Pedro antes teve medo e se escondeu, negou. O Pedro depois, preso porque estava pregando o caminho, ao sair ameaçado de que se ele continuasse seria preso ou até morto, ele disse: importa obedecer a Deus e não aos homens. E essa ousadia veio exatamente por causa do Pentecostes. Ok? O que essa experiência ela é tão maravilhosa e é distinta também que da experiência do novo nascimento. Por exemplo, uma pessoa ela pode aceitar Jesus, automaticamente ela tem o Espírito Santo habitando nela, porque é o penhor da salvação que Deus coloca no que crê em Jesus, que é o penhor, que é a garantia, é o Espírito Santo que habita. Agora, o batismo, o Senhor Jesus fala: ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejais o quê? Revestidos. O que é revestidos? Coberto, mas de novo. Revestido, é vestir de novo. Não é verdade? Então ficai até que seja. E quando eles estavam lá no cenáculo, eles estavam fazendo o quê? Orando. E nesse momento que desceu esse vento impetuoso e línguas repartidas como de fogo, eles estavam assentados no cenáculo. Estavam assentados. Estavam ali orando, e Jesus tinha dito: fique lá até que vocês sejam revestidos. E 10 dias depois que eles ficaram em Jerusalém e orando e buscando, veio o revestimento de poder. E aí começou a explodir, porque essa forma de ação deu a eles uma motivação tão forte que eles não conseguiam parar mais. E é isso que nós queremos na nossa vida, amados. Se for preciso para nós nos arrependermos e voltarmos ao primeiro amor, vamos fazer isso. Se for preciso buscar mais em oração para sermos cheios do Espírito Santo, vamos fazer isso. Nós já temos ele, mas precisamos ser cheios dele. Deixar ele encher até transbordar. A Bíblia diz que do nosso interior sairiam o quê? Correriam rios de água viva. O que é isso? É o Espírito Santo, que é a nossa vida. Como diz o nosso louvor, né? Ele é o nosso respirar. O Espírito Santo, ele faz parte de nós, ao contrário do que muitos pensam. Ele é aquele que guia a nossa vida. Tanto é que o crente, quando tenta produzir algum fruto bom, acaba se enroscando. Mas quando ele deixa o Espírito Santo exercer o fruto dele em nós e através de nós, aí está tudo certo. O fruto do Espírito é amor, paz,
longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, que é o domínio próprio, né? Que falta muitas vezes a nós, porque é fruto do Espírito. Então, se o Espírito Santo tiver quanto mais acesso ele tiver na nossa vida, mais será natural o exercitar esses frutos na nossa vida. E quem vai ver isso é as pessoas que convivem com a gente. Eles vão notar que alguma coisa diferente sempre acontece, porque brota de dentro de nós algo natural, não é uma coisa forçada. Hoje eu tenho que fazer, hoje eu tenho que amar, hoje eu tenho que ter mais paciência, hoje eu tenho... Não, você não precisa se esforçar, é só deixar ele fluir, é só depender dele para viver. Naturalmente, assim como um fruto de uma árvore dá no tempo próprio, o fruto do Espírito também tem que ser natural em nós. Não pode ser forçado, porque aí é eu que estou fazendo. Mas quando eu deixo ele fazer, é perfeito. E a gente se assusta até, fala, uau, eu consegui. Você não conseguiu ele, você deixou ele fazer. Então, você entendendo isso, você vai dizer, uau, então eu vou seguir esse passo aí. Eu quero deixar o Espírito Santo usar a minha vida para a glória do nome do Senhor. Né? E outra, quando é guiado pelo Espírito e vive no Espírito, você nunca vai se ufanar, se ensoberbecer, achar que é grande, achar que é melhor. Sempre vai ter humildade, reconhecendo sempre a dependência do Senhor. Sempre, aleluia. Então é isso que nós queremos que aconteça conosco cada dia. Agora, a línguas como evidência, tá? A declaração de fé das Assembleias de Deus, ela afirma sobre esse sinal físico inicial de falar outras línguas conforme o Espírito Santo ele capacita. Por exemplo, no Pentecostes, os discípulos estavam ali orando e de repente, quando receberam essa descida do Espírito Santo em forma de revestimento, eles começavam a falar em línguas que mesmo eles não entendiam, mas quem estava ouvindo eles entendia na própria língua que nasceram, e eles se assustaram com isso. Esses homens não são galileus? Como cada um de nós entende na sua própria língua? E tinha dezenas ali, quase 20 nações ali, mais de 13 para cima, porque tinha outras nações, e cada um ouvia na sua própria língua. Então, o dom que Deus dá desse derramamento pode ser numa língua de homens ou numa língua celestial. Quando é língua de homens, quem é da língua reconhece. Mas quando é celestial, ninguém, nem a própria pessoa que está falando sabe. E a Bíblia diz, Paulo diz que ora em espírito e fala do Espírito com Deus. Tanto é que Paulo fala que ele prefere orar em línguas, no Espírito, do que orar com a mente. E sabe por que isso? Porque quando você ora com a sua mente, você tem a tendência de escolher quem você quer abençoar mais e quem você quer pedir para Deus até para pôr a mão, né? De repente, se tem um problema com alguém, você vai orar, Deus abençoa, que maravilha, esse irmão, essa irmã, Deus, aquele irmão lá, Senhor, Deus, trabalha na vida dele, sabe? Você começa a orar com a sua mente, os seus desejos, mas quando você está orando em línguas, a Bíblia diz, você ora bem, embora o seu entendimento fica infrutífero, mas o teu espírito está falando direto com Deus, e é perfeito. Então orar em línguas é algo que é bíblico e você pode fazer. E muitas vezes você fala assim, mas parece que eu estou forçando, né? Mas quando você é batizado com o Espírito Santo, que você quer orar em línguas, isso é automático. Você começa a orar e começa a sentir a presença de Deus, e você começa a falar em línguas,
e você quer pensar, e você não está entendendo o que você está falando, e você quer entender, mas não vai, porque aí ele diz que não entende. Agora, quando vai falar com a igreja, quando vai falar, Paulo diz, eu prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento do que 10 palavras em línguas que ninguém vai entender. Agora, quando você está orando a Deus, você não precisa se preocupar se o seu entendimento fica infrutífero, mas o teu espírito está sendo edificado em Deus. E é isso que a Bíblia fala. Agora, com relação ao falar em língua como evidência do batismo, muita gente acha que não, que muitas vezes pode ser batizado no Espírito Santo sem falar em línguas, como evidência. E tem outro, o dom de variedade de línguas, que é diferente disso. Okay? Então vamos ver. Leia aí, por favor, Atos capítulo 10, versículo 46. Nós vamos ver aí uma experiência que o Pedro teve. Essa experiência que Pedro teve, ele reconheceu ali, naquele momento, que aquilo que estava acontecendo é o que aconteceu com eles no Pentecostes. Só que agora na casa de gentios. E ele achava que não era para ser. Vamos lá, 10:46. Quem achou pode ler, por favor. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. O que é isso? A casa de Cornélio. Pedro foi chamado, ele recebeu uma visão lá, estava em Jope, na casa de Simão o curtidor, e desceu um lençol, e ele explica isso lá no capítulo 11, ele explica para os judeus o que aconteceu. Ele fala assim, como ele diz, né? Eu não faria isso se não Deus não me mostrasse dessa forma. Porque para o judeu, os gentios, era impuro, nem podia nem comer na casa do gentio, que era considerado impuro. Tinha que fazer uma purificação depois. E Pedro tinha esse testemunho. Tanto é que ele falou, quando desceu aqueles lençol com aqueles animais ali, e falou, Pedro, mata e come. Você quer? Minha boca nunca entrou essas coisas imundas. E aí então a voz falou, não faça imundo aquilo que Deus purificou. E preparou Pedro para receber os emissários de Cornélio, que foram lá chamar ele para ouvir Pedro falar. Que o Cornélio tinha ouvido de Deus que devia chamar Pedro para falar o que ele precisava acreditar e ouvir. Aí Pedro atendeu, foi com alguns irmãos que estavam com ele. Chegando na casa de Cornélio, ele explicou sobre Jesus, a sua morte, a ressurreição, e os dons que aconteceu no Pentecostes. E a Bíblia diz, terminando ele de falar, eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas estranhas e magnificar a Deus. E Pedro, então, como nós podemos negar a água, né, do batismo para aqueles que Deus já batizou com o Espírito Santo, no Espírito Santo? Então, qual é a evidência que Pedro viu aí? Eles falavam em línguas estranhas. Atos 19:6. Lá em Éfeso, Paulo acha 12 discípulos, 12 homens que tinham crido e tinham até sido batizados já no batismo de João. Vamos ler, 19:6. Enquanto eles falam das mãos, vem sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Falavam em línguas, Paulo impôs as mãos sobre eles, eles falavam em línguas e profetizavam. E Atos 2:39. Porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então aí está um argumento bíblico para desfazer a forma como Agostinho de Hipona entendeu errado e disseminou esse ensinamento de que os dons tinham cessado, porque foi só no tempo dos apóstolos. Aqui está para vós, para os vossos
filhos e para os que ainda estão longe. Então, não podia se ficar só com os apóstolos ou só no primeiro século da igreja. Ok? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Leia também. 1 Coríntios 14, versículo 2. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém entende, e em espírito fala de mistérios. Então, essa língua, que não é uma língua de homens, porque inclusive alguns já da Assembleia de Deus já estão crendo que a língua que a Bíblia fala, o dom de línguas, é a língua de homens, que não tem língua de anjos. Bom, língua de anjos eu não sei se tem tal, só cito uma vez, mas se a língua celestial, que nem homem entende, ninguém entende, e ele fala com Deus em espírito, então é uma língua de adoração, é uma língua de intercessão, mas que é do espírito do homem para o espírito de Deus, é incentivado, como Jesus disse, esse espírito que eu vou enviar da parte do Pai, que estará em vós, ele vos ensinará todas as coisas, ele vai fazer vocês lembrar do que eu vos ensinei, e ele levará vocês a me adorar. É esse espírito que Jesus estava falando, que os discípulos receberam, assim que ele ressuscitou e depois revestido no Pentecoste, que agora se espalha por todos os homens e mulheres do mundo e crianças, que é todo aquele que crê, ele tem esse direito. Agora, muitos creem e não recebem, alguns por falta de fé, outros porque não sabem que isso é possível. Então, esse ensinamento é necessário na igreja, dizer, igreja do Senhor, todos vocês têm o direito e também devem buscar o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder, para que vocês tenham graça, ousadia e vocês vão ser impactados de uma tal forma que vocês vão querer falar de Jesus, vão querer evangelizar. Algo dentro de vocês vai queimar, sabe? Essa coisa só funciona dessa forma. Agora, se não tiver isso, evangeliza também, fala também de Jesus, mas o revestimento de poder traz uma força diferente. O mesmo Espírito que aquele que não é batizado tem, o que é batizado no Espírito Santo também tem. Só que agora ele deixou-se dominar por esse revestimento, esse encher-se do Espírito. Não é o nosso lema? Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E segundo muitos estudiosos, a função ali não é só encher-vos, é enchendo-se. Isso é algo que não, uma vez a gente pode participar de um culto, Deus derrama do seu poder, alguns são batizados do Espírito Santo, outros são renovados aí depois que sai dali, né? Então é uma coisa que você tem que encher sempre. Então tem que ter uma fonte para encher isso, é igual uma caixa d'água, né? Se